Olá, olá pessoal, estamos de volta e eu me empolguei, né? Vamos fazer um terceiro vídeo para fechar. Foram 3 vídeos para falar sobre a ministra Carmen Lúcia e o tal paradoxo dos 213 milhões de tiranos soberanos ou tiranetes, né? Bom, eu estou aqui com a coluna o artigo, né, do Alexandre Garcia na coluna da Gazeta do Povo, que coloca de forma bem simples, assim, bem didática, né, a questão dessa incongruência, né, dessa contradição em si. Porque se há 213 milhões de estrunfadores, o estrunfador vai estrunfar quem? Entendem? Se há 213 milhões de malucos, né, são 213 milhões de malucos e não tem nenhuma pessoa sã. Se há 203 milhões de pessoas armadas com fuzil AK-47, né, está todo mundo com o mesmo poder de fogo, concordam? Se nós tivéssemos 203 milhões de pessoas com liberdade absoluta de expressão, no fim das contas todo mundo ia respeitar todo mundo, concordam? Mas segundo ela não, tem que haver uma regulação da rede social, tem que haver um enquadramento regimental, jurídico, estatal, para quem estiver falando isso ou aquilo. E quem é que determina o que é que pode ser falado ou não? É a Suprema Corte brasileira? Gente, fica cada vez pior. Aí, como falei no vídeo anterior, eu coloquei essa coisa dos 203 milhões de tiranos soberanos que vão falar o que querem na rede social, tal, né? Coloquei no Grok, que é a inteligência artificial do X, no Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e no ChatGPT. Beleza. O pior de todos foi o Gemini foi bem interessante porque ele colocou esse paradoxo da lógica invertida dentro de um viés jurídico, estatal jurídico, né? Beleza, tudo bem. Aí eu pedi e foi o mais esquerdopático, na minha opinião. O Google foi o mais esquerdista, né? Aí eu coloquei o que o Google me deu de resposta, onde tá esse paradoxo, onde é que ele reside, né? Se todo mundo tem liberdade para tudo, né? Não, se todo mundo tem liberdade para impor-se contra o outro, no final das contas, um anula o outro, concorda? Aí eu pedi pro ChatGPT e pro Grok analisarem o que disse o Gemini. Bom, o Grok falou que o texto do Gemini está correto ao identificar que o paradoxo apontado pela ministra refere-se à ausência de um alvo para a tirania. Não se refere, mas sim entre a liberdade individual irrestrita no ambiente digital dentro do ordenamento jurídico estatal brasileiro. Bom, aí vamos lá. O texto do Gemini, que eu achei esquerdopático, acerta ao enfatizar que o paradoxo reside na colisão entre liberdades individuais, daqueles tiranetes nas redes sociais, né, na internet, e a necessidade de um ambiente regulado para evitar abuso, discurso de ódio, desinformação, incitação à violência. Aí eu te pergunto, quem é que determina isso? Esse é o ponto. Eu vou ter que fazer um outro vídeo, um quarto vídeo, para falar. Quem é que determina o que é desinformação, o que é discurso de ódio, o que é piada ruim, o que é piada boa, a dosimetria dessas penas. Se eu tenho liberdade de pichar uma estátua com batom, eu tomo 14 anos. Da onde saiu essa dosimetria? Da cabeça do Alexandre de Moraes? Do Gilmar Mendes, do Flávio Dino, da Carmen Lúcia? Do Barroso? De quem? Quem é que determina o que é discurso de ódio? Né? Quem é que determina isso? Agora, incitação à violência não, né? Aí eu concordo. Como anarcocapitalista, como libertário, violência em espécie nenhuma. Quando você parte para... Agora, a violência verbal, quando você está vociferando, aí, gente... Ah, você é um idiota. Você se acha idiota? Né? Lula, por exemplo, foi responder à revista The Economist, que falou que o governo dele acabou. Aí o presidente da República do Brasil
o dignitário, o mandatário da República, o soberano tiranete, Luiz Ignorácio Pinga Lully, foi responder à revista The Economist. Por que será? Porque doeu nele, né? Ficou chateado. Agora, um presidente da República respondeu uma revista, que a revista falou que o governo dele está uma bosta, acabou a revista. Revista importante, de economia, a principal revista econômica do mundo, The Economist. Vou responder por quê. Agora, a revista não tem liberdade de expressão lá? Tem, né? Pelo jeito tem, né? Mas vamos voltar aqui. O texto do Gemini, aqui sendo analisado pelo Grok, que é a IA do Elon Musk, né, do X, esclarece que a democracia de iguais tiranetes não resulta em uma anulação mútua do poder, como sugerido no meu questionamento. Mas num ambiente caótico, onde liberdades de um poder cerceiam liberdades do outro. Isso é uma leitura válida e consistente com debates contemporâneos sobre regulação das redes sociais. Sim, beleza, tudo bem, entendi. Agora, e a soberania do Estado, né? Foi a ela que Carmen Lúcia pontuou. Porque não pode haver 213 milhões de tiranetes ou tiranos soberanos, né? Soberano é o Estado, soberano é o Brasil. Então, você viu o que ela falou? Vocês entenderam? Que para ela, soberano é o Estado brasileiro, ok? As pessoas que compõem o Estado não têm soberania. Gente, olha só que coisa horrível. Então, o Estado é soberano. E quem é que rege o Estado? É o estamento burocrático, estatal, jurídico, policial, etc. E quem é que manda, quem é que está nesse topo da pirâmide mandando em tudo? Não é o Estado? Não é ela que tem o poder de bater aqui na minha porta com a Polícia Federal? Não é? Não é o Ministério Público que tem esse mesmo poder? Não é a Polícia Federal que tem esse poder de me prender? Não é? Quem é o tirano? Vamos lá. Comparação com a pergunta inicial, perdão. Sua pergunta sugere que se todos fossem tiranos com igual poder, a tirania se anularia em si mesma, né? Resultando em uma democracia, sim. Democracia não quer dizer que haja liberdade não, tá, pessoal? Democracia é poder do povo. Não tem nada a ver com liberdade, com todo mundo feliz, né? Ai, que lindo país, né? Vivemos todo no Éden. Não. Você pode ter uma democracia do poder da maioria, que é o poder da maioria, de espartanos, por exemplo, né? Você pode dizer que Esparta era uma democracia. O filho era tirado com 8 anos de idade, ficava 20 anos no exército, era democracia, né? O texto do Gemini contesta essa visão, argumentando que a igualdade do poder não levaria a uma democracia, mas sim a uma anarquia digital, né? Onde a ausência de regras de regulação amplifica o abuso e prejudica a coletividade. Essa é a interpretação válida, mas diverge da sua visão inicial, da minha, né, quando eu perguntei, que enfatiza a anulação mútua do poder. Gente, o próximo vídeo eu vou fazer a pergunta que vai ser a seguinte: quem é que regula o que é discurso de ódio? Quem é que regula o que é violência contra o Estado democrático? Quem é que vai regular isso aí? Só isso que eu quero saber. Se todo mundo tem o mesmo poder, se todos nós fôssemos, como disse a Carmen Lúcia, tiranetes, soberanetes, né? Tivéssemos mandando com liberdade total, todo mundo seria regulador de todo mundo. Agora, quando não é assim, quando é o Estado ou o jurídico estatal que vai regular, então, né, você está se chamando de tirano, né? Hein, Carmen Lúcia? Bizarro, cara. O Gemini foca no impacto coletivo do comportamento individual desregulado, enquanto a minha pergunta explora uma perspectiva teórica do equilíbrio de forças. Ambos os pontos de vista são complementares. Você aborda o paradoxo sob uma ótica filosófica, sim, aristotélica, né? Igualdade de tiranias anulando a dominação. Sim. Ou se todo mundo tem liberdade absoluta para tudo, vai acabar o discurso de ódio, gente. Concorda? Se você suprime a liberdade individual de um grupo, o que vai acontecer? Mesmo que a pessoa não tenha acesso à internet, não tenha acesso a nada, ela vai continuar conversando
fazendo a cabeça de familiares, de amigos, e a coisa fica pior, fica por debaixo do pano. Hã? Não é? Gente, a liberdade de expressão ela tem que ser absoluta. Absoluta. Você aborda o paradoxo sob a ótica filosófica, assim enquanto Gemini analisa o paradoxo sobre a ótica prática jurídica, né, num paradigma estatizante que rola na cabeça desse pessoal. Né? A pessoa que passa muito tempo dentro do serviço público, ela fica desse jeito, tá? Fica assim, achando que é muito bom, regulação, muita lei, muita legislação para regular tudo. Aí a gente volta para uma questão interessante. Quanto mais regulação você cria, menos regulação você vai ter, concorda? Não é? Uma coisa anula a outra, acaba naquela curva de Laffer. Né? Quando você puxa demais para um lado, o outro lado vai puxar para o outro e acaba que um anula o outro. É o que vai acontecer. Vamos ver o ano que vem nas eleições, hein, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, para fechar aqui, vindo aqui no chat GPT, que analisa também o mesmo texto, né, mas ele conclui que é o seguinte: a análise do Gemini, que eu achei esquerdista pra caramba, essa inteligência artificial do Gemini, mas ela foi para um ponto jurídico direto, né? Ela nem... quando eu fiz a pergunta sobre o paradoxo, né, se há 213 milhões de gente tirana, um não vai exercer tirania sobre o outro, porque o outro também é tirano. Então, ela foi direto o Gemini foi direto para uma análise jurídica, estatal brasileira, né? Então, a análise do Gemini interpreta o paradoxo de forma moderna e prática, woke, bem Los Angeles, bem, né, Big Tech. Agora eles estão com medo da regulação das Big Techs, né? Meta, o X não, mas a Meta, nem o Rumble também está cagando, né? Mas a Meta, Google estão com medo, né? Vinculando esse debate ao debate atual sobre a regulação das redes sociais. No entanto, o Gemini desvia do paradoxo original, filosófico e existencial, para um mais institucional e jurídico, né? O mais interessante é que ambas as leituras coexistem. Sim, concordo. Uma mais voltada para a reflexão sobre poder, igualdade e liberdade absoluta, que seria uma coisa anárquica, né? Eu diria libertária, completamente libertária, né? E outra mais voltada para o impacto da ausência de regulação em um ambiente coletivo. E aí eu volto para fazer a pergunta em um quarto vídeo. Quem é que terá o poder da caneta para dizer o que é uma coisa e o que é outra? O que é, dentro de um ambiente digital ou não, na rua, por exemplo, eu posso subir ali na praça pública, começar a gritar num caixote, aí vai juntando gente, e eu vou falando, sei lá, maluquices, né? Agora, quem é que vai determinar o que é discurso de ódio? Quem é que vai determinar o que é violência contra o Estado democrático de direito? Quem é que vai dizer, né, o que é isso, o que é aquilo, né? O que é desinformação, o que é fake news? Quem é que vai dizer? Hã? Aí a gente volta, por exemplo, pro X, do Elon Musk, depois que ele comprou o X, né? Ele acabou com as agências de checagem de fatos, as chamadas fact-checking agencies, que é um grupo de pessoas pagas pela rede social para fazer checagem de fato. É a mesma coisa do STF agora, né? Ou o TSE sobre as eleições, né? É um grupo de pessoas, de gente iluminada, onisciente, onipresente, como Deus, que vão dizer o que é uma fake news na rede social ou não. Quando o Elon Musk comprou o X, ele falou, agora vai ter checagem de fatos a partir da própria rede. A própria rede fará a checagem. Eu, por exemplo, sou um checador do X. A Meta foi pelo mesmo caminho depois que o Trump ganhou, né? O Mark Zuckerberg falou que ia acabar com o fact-checking também, que é ridículo aquilo, aquela carimbo, fake news. Quem é que determinou aquilo? Um grupo de gente cabeluda, sovaco cabeludo, cabelo colorido, dentro de uma sala, todo mundo esquerdopático, fumando maconha e dizendo o que eu posso falar e o que eu não posso falar. E agora, essa coisa aí que vem do TSE, do STF, dizendo que agora nós montaremos então o CIED, né, que é um Ministério da Verdade, para dizer o que pode ser dito na rede social ou não, né? Então é isso aí, gente. Muita gente já falou sobre isso e a gente
Coloca aqui o artigo que explora um pouquinho mais profundamente esse paradoxo aí do Alexandre Garcia. Valeu, gente. O que vocês acham? Vamos comentar aí. Complicado, hein? Complicado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.